Você passará 30 anos inconsciente, roncando, babando e sonhando enquanto seus melhores anos se vão. E se você nunca mais fechasse os olhos? Sem cochilos, sem pegar no sono, apenas horas intermináveis acordado e possibilidades infinitas. Você desbloquearia um potencial sobre-humano ou sua mente e corpo se despedaçariam? Neste episódio do The Infographics Show, vamos mostrar como a falta de sono afeta o corpo humano. No primeiro dia sem dormir, seu corpo ainda aguenta bem. Como a maioria, você provavelmente dormiu de 6 a 8 horas na última noite. Com o passar do dia, você pode sentir um pouco de cansaço, mas no geral está tudo normal. Seu apetite estará normal, seu humor será o de sempre e seus níveis de energia estarão bons. Está tudo liberado, mas isso não vai durar. Seu cérebro gosta de rotina, por isso, seja você uma pessoa noturna ou do tipo que dorme e acorda cedo, tende a começar a sentir sono mais ou menos no mesmo horário todos os dias. Para a maioria das pessoas, isso acontece entre 9 e 11 da noite. Isso acontece porque seu cérebro basicamente decide que você precisa desligar para manutenção. Mas por quê? Tudo se resume a manter seu cérebro em ótima forma. Com grande poder vem grande responsabilidade, e com grande poder cerebral vem uma necessidade séria de descanso. Uma boa noite de sono é mais que relaxante. É quando o cérebro faz manutenção essencial, como uma revisão noturna. É a maneira do cérebro de manter todos esses cilindros cerebrais funcionando suavemente. Ele precisa desse tempo para reparar e fortalecer as vias neurais que sustentam sua memória, concentração e pensamento. Assim como equipes de manutenção trabalham à noite para evitar o trânsito, seu cérebro espera você dormir para atuar quando o tráfego mental é menor. Com menos tráfego, as manutenções têm menos interrupções e riscos. No entanto, o cérebro também está construindo novas conexões neurais que você pode ter começado a formar durante as experiências do dia. Isso é essencial para a saúde mental e para formar memórias, armazenando conhecimentos e habilidades novas. Se você já ficou acordado estudando na faculdade ou no ensino médio, sabe que provavelmente foi pior na prova do que se tivesse dormido bem. Isso ocorre porque você impede seu cérebro de codificar as informações recém-absorvidas. Além disso, é preciso remover toxinas geradas no cérebro pela atividade normal. Assim como os músculos acumulam ácido lático durante o exercício, subprodutos das reações químicas também se acumulam no cérebro. Durante o sono, novos estudos mostram que o cérebro se desintoxica desses subprodutos, mantendo-se saudável. O sono afeta quase todo o corpo de formas que os cientistas ainda não entendem totalmente, não só o cérebro. Eles sabem que sem sono você basicamente morre lentamente. A falta de sono está diretamente ligada ao aumento de doenças cardiovasculares, diabetes, pressão alta, depressão e obesidade. A boa notícia é que você precisa de uma falta crônica de sono para ter um efeito grave na saúde, e o cérebro normalmente vai desligar contra a sua vontade, se for necessário, antes que isso aconteça. Vamos ver como é o primeiro dia sem dormir. Em algum momento da noite, ou quando chegar o seu horário preferido de dormir, você vai ser atingido por uma onda de fadiga. Isso ocorre porque o cérebro inicia sua rotina de sono liberando melatonina. Esse composto do sono é usado para regular o seu ciclo sono-vigília e é produzido pela glândula pineal. Normalmente, assim que o cérebro detecta que está escurecendo, ele começa a produzir melatonina para facilitar a entrada em um estado pronto para o sono. No entanto, novas pesquisas sugerem que a melatonina, assim como o próprio sono, faz mais do que apenas ajudar você a descansar. Ela também pode desempenhar um papel fundamental no fortalecimento do seu sistema imunológico. A menos que você lute ativamente contra isso, seu ciclo natural de sono provavelmente fará com que você acabe cochilando. Porém, algumas condições podem impedir isso, como o uso de estimulantes, certas lesões cerebrais e sintomas de abstinência. Na Segunda Guerra Mundial, soldados alemães usavam estimulantes para ficar acordados por mais de 36 horas seguidas. O uso desses estimulantes é diretamente creditado à impressionante velocidade do ataque deles à França no início da guerra. Lesões cerebrais, traumas psicológicos e abstinências podem afetar o sono. Nesses casos, o cérebro não inicia ou interrompe o ciclo natural de sono. A abstinência de álcool e drogas pode dificultar o sono ao estimular o sistema nervoso central. Durante a abstinência,
seu cérebro fica preso entre o seu procedimento normal de desligamento noturno e a estimulação do sistema nervoso central, que luta contra o desejo de dormir. Quem tem síndrome das pernas inquietas sente necessidade de gastar energia movendo ou balançando as pernas. Mas se você já teve a síndrome das pernas inquietas, então sabe que é impossível realmente se livrar da sensação de excesso de energia. É uma condição extremamente desconfortável que pode impedir o sono, mesmo com cansaço. Medicamentos modernos para pernas inquietas e abstinência visam acalmar o sistema nervoso central e melhorar o sono, mas têm resultados variados. Abstinências extremas podem superar completamente até mesmo os melhores medicamentos, ou os pacientes podem encontrar apenas alguns minutos a 1 ou 2 horas de alívio. As pernas inquietas podem ser tão perturbadoras quanto, e medicamentos comuns usados para tratá-las, como Requip ou Roupinol, podem, na verdade, piorar o problema ao causar aumento dos sintomas para outros membros. Sem conseguir dormir, seu pensamento fica um pouco confuso. Você ainda está no primeiro dia, e muitas pessoas passam 30 horas sem dormir antes de sofrer efeitos mentais importantes. Você vai perceber que suas reações estão mais lentas do que o normal e seus níveis de energia despencam, já que seu cérebro fica preso no modo de sono durante as horas da noite. No sono, o cérebro produz menos endorfinas e opioides naturais que regulam a dor e melhoram o humor. Além de inquieto, seu humor também piora. E enquanto as coisas ainda estão sob controle, o pior ainda está por vir. Segundo dia, o início do segundo dia vai ser difícil, mas administrável. As pessoas ainda percebem que conseguem manter o emprego mesmo após um dia sem dormir. Seu cérebro e corpo ainda usam energia reservada do dia anterior. Quando o sol começa a nascer, seu cérebro entra no modo de operações diurnas, ajudando você a se sentir um pouco melhor. Isso ocorre porque o cérebro deixa o modo de sono, aumenta endorfinas e opioides naturais, melhorando o humor e a energia. Você vai notar, porém, a falta de apetite. Os hormônios que controlam o apetite, como leptina e grelina, ficam desregulados, causando falta de apetite. No entanto, não demora muito para que essa desregulação leve ao efeito contrário, uma superprodução de grelina que estimula a fome e uma produção insuficiente de leptina, que ajuda o cérebro a saber quando o estômago está cheio. No segundo dia, você provavelmente estará mais lento e seu corpo funcionará devagar. Isso pode tirar seu apetite. Mas com o tempo, o cérebro tenta reagir à baixa energia, levando você a escolhas alimentares ruins. Alimentos ricos em calorias se tornam mais atraentes à medida que o cérebro busca desesperadamente fontes de energia. E é por isso que pessoas com ciclos de sono interrompidos, por longos períodos, correm sério risco de obesidade. Conforme o dia avança, você começa a perder o interesse nas coisas, até mesmo naquelas pelas quais normalmente é apaixonado. Essa sensação só piora até você se sentir como um zumbi, desconectado do mundo e de si mesmo. Terceiro dia. No terceiro dia sem dormir, as coisas começam a ficar graves. Seu apetite ainda está ruim, mas você deve querer alimentos calóricos como doces e refrigerantes. Seu corpo está sem energia e seu cérebro está recorrendo à melhor fonte de energia disponível, alimentos com alto teor calórico. Mas, ao morder o bolinho de posto, você vai notar que o sabor está ainda mais sem graça. Na verdade, qualquer coisa que você comer nesse momento parece ter pouco sabor. Isso acontece por causa da depressão de certos sistemas do cérebro, como aquele responsável por te dizer como as coisas têm gosto. Sem se renovar, o cérebro produz menos substâncias do bem-estar, como serotonina e endorfinas, causando queda no humor. A queda no terceiro dia é tão forte que afeta até o que você normalmente apreciaria. Você liga seu programa de televisão favorito e ele simplesmente não é tão divertido, mal conseguindo prender sua atenção. Seu videogame favorito não consegue te entreter, e o sexo com um parceiro é severamente afetado ou simplesmente não é uma opção, já que sua libido despenca. A vida perde o sentido e as horas se misturam. Nesse estágio, você provavelmente não consegue trabalhar nem manter um emprego diurno. Se seu trabalho exige esforço físico intenso ou contato com clientes, provavelmente você não conseguirá realizá-lo. Os níveis de energia estão criticamente baixos.
Antes da insônia, você levantava 200 quilos no supino, mas agora tem dificuldade até para colocar os pesos na barra. Devido à depressão e à produção reduzida de substâncias químicas do bem-estar, você vai entrar em uma condição médica conhecida como anedonia. Isso é não sentir prazer em atividades antes prazerosas, deixando o humor apático. O que antes te alegrava já não faz mais efeito, e isso pode ter sérias consequências sociais. Você aparenta apatia sem demonstrar alegria ou raiva devido ao impacto nas emoções. Até a empatia pode ser difícil para pessoas com insônia, o que pode explicar por que soldados sob efeito de estimulantes tendem a atos de violência extrema. À noite você sente mais estresse, como se seu cérebro lutasse consigo mesmo. O desejo de dormir versus a incapacidade de fazê-lo. Isso pode levar a mudanças bruscas de humor e depressão extrema. Com a produção de opioides naturais reduzida, pequenas dores e incômodos podem ser ampliados, causando ainda mais desconforto e tornando o sono impossível. Seu cérebro está indo para a zona de perigo, mas ainda há caminho a percorrer. O quarto dia será extremamente desagradável. Os desequilíbrios hormonais causam mudanças de humor intensas e muitos acabam presos em depressão profunda. As toxinas se acumulam no cérebro e dificultam a produção de substâncias necessárias para o equilíbrio do humor e hormônios. Isso vai piorar ainda mais com a falta de uma alimentação adequada. Você provavelmente está exausto demais neste ponto para sentir fome de verdade, mas sem ingerir fontes de energia, você só está agravando seus problemas. Não há matéria-prima para o seu cérebro produzir os químicos necessários, o que te joga em um ciclo vicioso e autodestrutivo, a menos que você se force a comer. E se você comer, prepare-se para dores de estômago e náusea extrema, porque seu estômago simplesmente não está preparado para lidar com grandes quantidades de comida. É recomendado que você siga o exemplo da Espanha e faça as refeições devagar, comendo aos poucos durante um longo período de tempo para deixar seu estômago se adaptar. Quando você come, o resultado é só cocô, e não espere que seja sólido. Nesse estágio, seu corpo está tão desregulado que não digere bem a comida, resultando no famoso piriri. A partir de agora, fique atento a qualquer pum que aparecer de repente, porque há uma grande chance de ele trazer junto um convidado bem líquido. E com seu corpo tão exausto, o controle do esfíncter não vai estar no topo da sua lista de habilidades. A combinação de diarreia e um esfíncter frouxo significa que é melhor você estar perto do banheiro, ou pelo menos manter sua rotina de lavanderia em dia, senão vai acabar carregando uma xícara fresquinha do café do diabo na cueca quando menos esperar. O cansaço físico é tão intenso que até caminhar já causa grande desgaste. Na verdade, a essa altura você provavelmente está mais tropeçando do que andando, e o cansaço junto com o controle motor reduzido significa que você corre um sério risco de levar um tombo feio. Uma queda da própria altura pode ser fatal, não é só questão de vergonha em público, e ao andar em público ainda enfrenta a luz forte do dia. Isso vai irritar seus olhos sensíveis e piorar seu humor, pois tudo o que você quer é o abraço da escuridão e do sono. No quarto dia, seu cérebro começa a se rebelar contra o que te mantém acordado. O corpo simplesmente não consegue sobreviver por muito tempo sem dormir, e se você não está conseguindo dormir, então seu cérebro vai buscar o sono onde puder. Nesse momento, você provavelmente começará a ter microcochilos. Quando você se senta por um momento, completamente fora do seu próprio controle e consciência, seu cérebro vai começar a desligar brevemente por alguns segundos, até 1 ou 2 minutos de cada vez. O cérebro lhe está entrando em privação de sono e vai tentar corrigir isso de qualquer maneira que puder. Microsonecas podem ocorrer em qualquer lugar onde o cérebro não esteja envolvido em tarefas de alta concentração, como conversar, ler ou dirigir. Não dirija, pois você está quase tão prejudicado quanto um bêbado. Quinto dia. As coisas estão críticas. O humor está no pior nível, provavelmente já há uma depressão profunda. A má saúde mental pode, na verdade, tornar os efeitos da privação de sono ainda piores, especialmente à noite, quando a produção natural de dopamina diminui drasticamente. Você pode ter pensamentos negativos ou recorrer a extremos para dormir, como álcool ou drogas. Mas se algo estiver errado no seu cérebro impedindo o sono,
Essas coisas só vão piorar, não melhorar a condição. Usar melatonina sem conseguir dormir aumenta a inquietação. Você acordou e se sente ainda mais como um zumbi que o normal. Sensação terrível. No quinto dia, microcochilos ficam mais frequentes e ocorrem até com o cérebro ativo. Atividades como dirigir ou andar ficam muito perigosas, pois o cérebro passa a se desligar para descansar. Um microcochilo de 30 segundos ao volante de um veículo é uma boa maneira de conseguir o descanso que você tanto deseja, de forma permanente. Ao fazer tarefas rotineiras ou fáceis, seu cérebro desativa o pensamento de ordem superior. Você pode dar uma volta no quarteirão e perceber que completou todo o trajeto sem nenhuma consciência real do que estava fazendo. Você poderia pensar que esses microcochilos e estados dissociativos poderiam começar a fazer você se sentir um pouco melhor, mas não fazem. Isso ocorre porque seu cérebro não recebe o descanso adequado. Para descansar de verdade, é preciso chegar ao sono profundo, chamado estágio 3 ou sono de ondas lentas. Esse estágio é quando a atividade do seu cérebro diminui drasticamente, permitindo que ele descanse e que seu corpo inicie os reparos celulares necessários. Na verdade, você provavelmente está percebendo que até mesmo pequenos cortes e arranhões não estão cicatrizando direito. Isso ocorre porque o sono é fundamental até na recuperação de lesões. O sono de ondas lentas normalmente ocorre no início da noite e faz parte do sono não movimento rápido dos olhos ou movimento rápido dos olhos. Você naturalmente alterna entre os ciclos de sono não movimento rápido dos olhos e movimento rápido dos olhos ao longo da noite, normalmente passando por 4 a 5 ciclos cada vez que dorme. Ainda não se sabe exatamente por que isso ocorre nem o papel de cada ciclo na saúde, mas com o envelhecimento, o sono de ondas lentas diminui, o que pode aumentar os efeitos da idade no corpo e cérebro. Mas você não tem ciclos de sono, o que é péssimo para a sua saúde mental e cérebro. Dia 6. No sexto dia, seu cérebro está tão exausto que literalmente começa a pregar peças em você. Nesse estágio de privação de sono, alucinações auditivas e visuais são comuns, causadas por interpretações erradas de estímulos ou alucinações mentais. Essas alucinações costumam ser muito breves, como ver alguém de relance ou ouvir um som curto. No entanto, à medida que você continua sendo privado de sono, elas se tornam mais frequentes. Agora você está um pouco além da metade do caminho para o recorde mais longo já verificado de alguém sem dormir. Em 1964, o estudante Randy Gardner ficou 11 dias sem dormir para um projeto de feira de ciências. O Dr. William Dement, pesquisador do sono em Stanford, monitorou o esforço de Randy, que sofreu mudanças de humor, alucinações, paranoia e comprometimento motor e cognitivo. Você, sem dúvida, já está começando a perceber tanto a paranoia quanto o comprometimento motor e cognitivo. Tarefas antes simples agora exigem muita concentração e só podem ser feitas lentamente e com método. Coisas como aritmética básica se tornam difíceis o suficiente para exigir muita concentração, mesmo que na sua vida normal você fosse um gênio da matemática. Seu cérebro está mais lento e com dificuldade de raciocínio. O processo tão necessário de reparo e manutenção das suas sinapses e vias neurais não está acontecendo, tornando cada vez mais impossível lembrar ou armazenar novas informações. Em breve, sua memória será afetada a ponto de você talvez não conseguir dizer se uma experiência que acha que teve realmente aconteceu. Memórias falsas podem ser criadas e, com privação de sono contínua, ficam tão reais que é difícil desacreditá-las. Seu sistema imunológico está muito enfraquecido, tornando-o suscetível a doenças antes ignoradas. Se já é ruim ficar sem dormir, imagine lidar com isso e uma gripe juntos. Dores e incômodos leves aumentam, pois os processos naturais de anti-inflamação e alívio da dor são enfraquecidos ou sabotados. Nessa fase, a maioria desaba de exaustão, pois o cérebro obriga ao sono. Com força de vontade, alguns ferimentos, doenças ou estimulantes, você pode continuar resistindo. Há relatos de pessoas que teriam ficado quase 3 semanas acordadas com anfetaminas ou estimulantes, mas isso provavelmente não é totalmente verdade. No estudo de Randy Gardner, observou-se que o cérebro força mais microssonos e estados dissociativos para descansar.
Ninguém mais monitora quanto tempo uma pessoa pode ficar sem dormir devido aos graves riscos à saúde. Bem, ninguém, exceto talvez a CIA. A agência é infame por usar a privação de sono como uma técnica de interrogatório aprimorada. Com o colapso cognitivo, maior sugestionabilidade e dissociação causados pela privação de sono, é provável que tenham testado os limites desse método. Se fizeram isso, provavelmente foi inútil. Privar alguém de sono reduz sua resistência a interrogatórios, e psicólogos experientes podem usar estados dissociativos para obter informações. Mas o valor dessas informações será muito baixo, pois após a primeira semana sem dormir, sua capacidade de compreender está bastante comprometida. No estudo de Randy Gardner, ele chegou a falar coisas sem sentido e balbuciar ao responder perguntas durante a privação de sono. Ninguém sabe o que acontece se você passar 2 semanas sem dormir, sem o auxílio de estimulantes, porque nenhum estudo científico público jamais levou os limites tão longe. Alguns acham que danos permanentes são inevitáveis, mas Randy Gardner se recuperou totalmente após uma longa noite de sono. Psicose e outras doenças mentais são conhecidas por terem uma taxa de incidência mais alta entre pessoas que registraram sono ruim por períodos extremamente longos. Se você ficar mais de 2 semanas sem dormir, há alto risco de desenvolver uma doença mental significativa. Mas o aumento dos níveis de toxicidade no seu cérebro, seguido pela total interrupção dos ciclos de manutenção e cura do seu corpo, também significa que a morte é igualmente provável. A situação é tão perigosa que o Guinness não registra mais as maiores tentativas de ficar sem dormir. Quando a 3ª semana começa, você agora é um pioneiro na fronteira entre a morte e a loucura, provavelmente completamente incompreensível para os outros e para si mesmo. Seu cérebro te força a ter mais microsonecas e apagões, tornando você uma casca de pessoa. Se continuar sem dormir, a morte será inevitável. Acredita que entende o sono? Talvez deva repensar isso.